Olá, esse vídeo é uma atividade da disciplina de Agroecologia, ministrada pela professora Leda Fernandes, ao oitavo período do curso de Engenharia Agronômica. Nessa atividade estaremos falando sobre algumas fichas agroecológicas, dentre elas, leite de vaca para o controle de oídio, controle de fungos de solo pela solarização, bicarbonato de sódio para o controle de oídio e biofertilizante tinocão. Este grupo é formado por João Paulo Mendes Ferreira, João Luiz Rodrigues Júnior, Joaquim Eduardo Silva Júnior e João Carlos Ferreira. Bom dia, o meu nome é João Paulo, aluno do curso de Agronomia, e eu vou estar falando sobre o uso do leite de vaca para o controle de oídio. O oídio é uma das principais doenças causadas por fungos, no qual ele prejudica a qualidade e a produtividade destes produtos agrícolas. Essas doenças ela é facilmente identificada, porque ela libera uma camada na superfície das folhas, parecendo um pó, é uma camada pulverulenta branca. Então o leite ele pode agir contra o oídio em algumas culturas, atuando como um fungicida. Vale ressaltar que os produtores orgânicos eles devem consultar a Organização Cooperativa da Agroecologia ou a Organização de Controle Social, porque o leite de vaca ele pode ser utilizado desde que ele não contenha produtos não permitidos na agricultura orgânica, na produção orgânica. A receitinha ela é bem simples. Você vai utilizar 1 litro de leite para 10 litros de água. Então aí você vai adicionar o leite e a água em um recipiente, vai misturar e vai fazer a pulverização no início da manhã ou no final da tarde. É uma receitinha bem simples, ela pode ser utilizada em viveiros para mudas de eucalipto, hortaliças, abobrinha, pimentão, rosas ornamentais, entre outras. E para complementar a receita, ainda é indicado utilizar a farinha de trigo. No caso, para essa concentração de 1 litro de leite para 10 litros de água, é recomendado 200 gramas de farinha de trigo, porque esse composto ele vai ter função acaricida também. E além disso, para aumentar a eficiência, é indicado que se adicione 20 gramas de bicarbonato de sódio, assim aumentando a eficiência contra o oídio. Lembrando que a farinha de trigo ela deve ser diluída em água e depois posteriormente adicionado o leite, porque senão vai formar aqueles grumos, e ele não vai ter a eficiência, além de entupir o equipamento que vai estar sendo utilizado. Olá, o meu nome é João Luiz e eu vou estar falando sobre a ficha agroecológica, controle de fungos de solo pela solarização. Existem muitos fungos de solo que são patógenos às plantas, dentre eles o fusário, que tem como sintomatologia fazer com que várias espécies murchem, como o algodão, quiabo, a soja, além de causar podridão seca da batata. Também o bipolaris sorociniana, que provoca podridão das raízes em trigo, cevada, centeio e triticale, que é um grão produzido pelo fruto do cruzamento entre o trigo e o centeio. Também a Phytophthora cinnamome, que provoca a gomose, que é uma formação da goma no tronco e galhos, no abacateiro, a podridão radicular do abacaxi, o tombamento em culturas como alho, cebola, cenoura, berinjela e jiló, entre outras. Também a Sclerotinia minor e Sclerotinia sclerotioreo, que provocam mofo branco no alface. Como fazer a solarização com a adição de matéria orgânica? Primeiro passo, você deve escolher a área a ser tratada. Depois de definida a área a ser tratada, deve-se umedecer bem essa área com a irrigação.
O segundo passo é adicionar a matéria orgânica. Tomar mais ou menos assim como uma medida a quantidade de 3 quilos por metro quadrado de área. Após adicionada a matéria orgânica, deve-se incorporar nessa matéria orgânica até 10 centímetros de profundidade. O terceiro passo é a colocação do plástico. Então deve ser colocado um plástico de polietileno, preto ou transparente, com uma espessura de 100 a 150 micras e com 3 a 4 metros de largura sob o solo úmido. Após isso, deve esticar bem esta lona e bem rente ao solo. Deve-se enterrar a borda a uma profundidade de 20 centímetros para reter o calor e a umidade. Por fim, deve deixar esse espaço coberto com a lona por um período de até 30 dias. Então, como que funciona a solarização com a adição da matéria orgânica? Com este tratamento, então, ocorre um aumento da temperatura do solo. Isso porque o calor proporcionado pela solarização já é comum, ainda mais com a decomposição da matéria orgânica. Com a deposição da matéria orgânica também há o aumento do gás carbônico e uma redução do oxigênio. Isso também leva com que a temperatura aumente. E o gás carbônico fica retido sobre o plástico, atuando também como elemento tóxico contra o meio de propagação dos fungos. Então fica mais ou menos assim, por baixo o solo úmido, um pouco acima os resíduos orgânicos incorporados e a lona cobrindo. E aqui eu trouxe umas imagens de exemplos que esse tipo de processamento ele é utilizado tanto em grandes extensões como em pequenas, É bastante utilizado como manejo contra os fungos de solo. Olá, meu nome é Joaquim e hoje venho falar para vocês sobre o biofertilizante Tinocão. É um biofertilizante criado há mais de 20 anos pelo coordenador técnico da Emater, Fernando Tinoco. Por isso deu-se esse nome. E para a gente fazer esse biofertilizante, a gente utiliza bombona plástica de 100 litros e para esse caso de 100 litros, a gente utiliza 20 kg de esterco bovino fresco, 5 kg de esterco novo de galinha, 2 litros de urina de vaca, sendo essa urina fermentada ou não, 1,5 kg de cinzas de lenha peneirada, 1,5 kg de termofosfato e 1 kg de micronutrientes. E quais são então os benefícios desses ingredientes para o nosso biofertilizante? O esterco bovino é rico em nitrogênio e tem pequenas quantidades de fósforo e potássio. O esterco de galinha é mais rico ainda em nitrogênio, fósforo e potássio, além de ter pequenas quantidades de cobre e zinco. A urina de vaca possui nitrogênio, potássio e boro. Já o termofosfato, a gente utiliza o termofosfato magnesiano como fonte de cálcio, magnésio e fósforo. Depois que a gente adiciona todos os ingredientes, a gente completa a bombona com água e homogeneiza bastante. Se o produtor tiver em mãos micro-organismos eficientes, os famosos EMs, a gente recomenda uma dosagem de 2 litros ou mais. Se caso não tiver, para substituir esses micro-organismos eficientes, como forma de acelerar a fermentação, a gente pode utilizar leite de vaca, sendo ele cru e sem ferver. E nesse caso, a gente utiliza uma dosagem de 5 litros. O biofertilizante deve ficar fermentando por aproximadamente 30 dias e é necessário o revolvimento diário para oxigenar, pois a fermentação é de forma aeróbica, portanto o oxigênio é importante. No final de todo o processo, é importante a gente tampar, mas vale ressaltar que a gente não pode lacrar, para que os gases produzidos durante a fermentação sejam expulsos.
A recomendação que a gente faz via solo, a gente faz com uma dosagem de 30%. Para tomate, recomenda-se utilizar para plantas novas 50 ml por planta. Já para plantas adultas, recomenda-se 500 ml por planta. Se a gente for fazer utilizando via foliar, o recomendado é aplicar com uma dosagem de 10% apenas, para a gente não correr o risco de queimar as folhas. Portanto, 10% a gente vai utilizar 1 litro de biofertilizante para 9 litros de água. Bom, espero ter ajudado. Um abraço a todos. Obrigado.